Opa, fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez esse assunto aqui sobre taxação de fundos imobiliários, né? Nunca é legal esse assunto, mas calma. Os FIIs, nossos fundos imobiliários, não foram taxados ainda. Muito cuidado, mas de todo modo, aqui eu já fiz as contas para nós, tá? Fiz as contas justamente mostrando qual seria o impacto dessa possível taxação, né? Vou até compartilhar a tela aqui com essa notícia que foi o que deu muito pano para manga, né? Esse veto que o Lula fez na reforma tributária, que fez uma apreensão grande aí para gestores, fundos e investidores, pessoas físicas também, né? Gerou um belo de um rebuliço nesses últimos dias, mas muita calma. Então eu fiz as contas, vou trazer para vocês e mais. Eu trouxe as contas aqui que eu fiz também, mostrando que os fundos imobiliários continuam sendo uma excelente estratégia para viver de renda. Então, presta bastante atenção. A primeira coisa aqui, os fundos imobiliários foram taxados? A resposta categoricamente é não. Muita calma, pessoal, tranquilidade nesse momento, porque a gente vive até nessa época de desinformação, então é bom a gente esclarecer as coisas, né? Primeiro ponto, os dividendos dos fundos imobiliários foram taxados ou serão? A resposta é não. Ninguém está comentando, ninguém está falando nada sobre taxação da renda, ou seja, do dividendo que cai na sua conta. Isso é importantíssimo, tá? Já é o primeiro ponto, porque, poxa, uma taxação dos dividendos, sei lá, de 15% ou 20%, seria bastante pesado para nós, né? Então, não existe a possibilidade de uma taxação no dividendo. O que está acontecendo é a proposta lá na reforma tributária de uma possível taxação ou tributação para alguns pontos ali dentro do fundo imobiliário, por exemplo, receita de aluguel. Então, o que está sendo comentado? Olha, uma possível diminuição no dividendo, porque teria uma diminuição do lucro do fundo imobiliário. Então, para ilustrar aqui, né, vamos pensar no HGLG 11, por exemplo, ele tem um galpão logístico que ele loca esse galpão logístico para um inquilino e ganha esse aluguel todo mês. Hoje, isso não tem taxação. Se entrar essa nova regra, essa nova lei, aí esse aluguel teria uma tributação. E a gente vai fazer as contas agora. Vou pegar essa outra matéria aqui para compartilhar com vocês, né, que eles mostram justamente seria a incidência aí de dois novos impostos para os fundos imobiliários, né, que é o CBS e o IBS, né, para todos os fundos de investimento no geral. E a grande questão, né, a primeira aqui, é que isso não é para agora, tá? Mesmo se for aprovada, a gente não vai sentir esse impacto na hora. Vou até pedir para o pessoal da edição aumentar aqui esse gráfico, porque veja, essa implementação total aí seria só em 2029, ok? E muita gente está falando até que nem vai acontecer, tá? Saiu essa notícia aqui lá no Valor Econômico, dizendo que o Ministério da Fazenda diz que não há a intenção de cobrar IBS e CBS de fundos, seja fundos de investimentos ou fundos imobiliários aqui, no nosso caso, que a gente acompanha de perto. Então, assim, é um projeto aqui que ainda vai ter debate, inclusive o Congresso pode derrubar esse veto, pode ir até o STF. Então, assim, primeiro ponto, não é certeza que isso vai acontecer. Mas vamos continuar a nossa análise aqui, porque se acontecer, de quanto vai ser o impacto? Já aqui na tela a gente está vendo, ó, é o IVA, né? O IVA seria esse novo imposto de valor agregado, tá? Que ele poderia ser de 28%, mas quando a gente fala de imóveis, tem uma redução, por exemplo, de 70% para aluguel e 50% para a compra do imóvel. Eu vou mostrar as contas aqui para vocês, mas esse aqui é mais um ponto. Tá? Não é 28%, seria um pouco menos. E muita gente está falando também que esse possível aumento, né, essa possível taxação, o próprio fundo imobiliário poderia repassar para os inquilinos. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que verificar se isso acontecer mesmo. Então, por exemplo, o HGLG aluga o galpão dele lá para uma empresa qualquer, sei lá, para o Mercado Livre. Então, o HGLG, né, com a sua gestão, falaria para o Mercado Livre, olha, aumentou aqui um pouco o aluguel porque aumentou o imposto. Então ele repassa o imposto para o inquilino. Isso vai dar certo? Não sabemos, mas talvez a gente possa pensar que o aumento ali na taxação do fundo imobiliário, ele não absorva isso sozinho. Pode ser que uma parte vá para o inquilino. Mas vamos logo aqui para as contas
eu vou usar como exemplo o HGLG11, tá? Para fazer essa primeira simulação aqui com vocês, ok? Ele está com uma cotação hoje de 149,80. A gente vê aqui pelo gráfico, teve uma queda bem grande lá, né? Do dia 16 para o dia 17, que foi quando teve esse anúncio desse possível veto, né? Então já teve uma queda grande aqui. Ele está pagando um dividend yield de 8,81% ao ano. E muita gente pode me perguntar, pô, Ricardo, mas 8% ao ano de dividendo não é lá grandes coisas, por que eu investiria num fundo de tijolo? Vamos colocar aqui um histórico de 10 anos já com reinvestimento dos dividendos. A gente vê que foi bastante positivo. Então, quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolos, a gente não olha só o dividendo, ok, pessoal? A gente olha a possível valorização dele também no longo prazo. É por isso que fundo de tijolo também é interessante. Fundo de papel, daqui a pouco a gente vai colocar aqui na tela também um fundo de papel, ele paga muito dividendo, mas não tem grande potencial de valorização. E, inclusive, nessa matéria sobre essa possível reforma tributária, vai atingir em cheio os fundos de tijolos, tá? Não, pelo menos a princípio, a gente acredita que não vai atingir tanto fundo de papel, tá bom? Mas vamos aqui para as contas, então, como eu prometi, eu vou descer aqui na tela até a parte que mostra o relatório gerencial, ó, tá aqui. A gente vai abrir o relatório gerencial do fundo, porque aqui que tem todas as informações, inclusive a parte contábil dele, né? Vamos ver se está aqui, ó. É isso. Agora você vai entender direitinho o que seria essa nova tributação. Acompanhe a lógica aqui comigo, ó. O HGLG, ele tem uma receita de locação, né? Como eu falei, ele aluga os galpões deles para alguns inquilinos que pagam o aluguel, tá? Receita de locação. No ano, né, em 12 meses, essa receita foi 398 milhões, tá? Então, a possível tributação viria em cima desse valor aqui. E eu já coloquei aqui na nossa planilha para a gente acompanhar esses números, tá? 398 milhões foi essa receita. O IVA, né, que seria esse imposto, 28%. Mas como a gente mostrou ali, teria um desconto, né, uma redução de 70%. Ou seja, desses 28%, teria que tirar 70%. Então, na verdade, esse imposto seria de 8,4% em cima desse aluguel que o fundo está recebendo. Então, nesse exemplo prático aqui, o imposto a pagar seria de 33 milhões. Então, veja, o resultado final aqui seria que o HGLG, ao invés de ter um lucro de 398 milhões, teria um lucro de 365 milhões. Então, você está entendendo? O fundo lucrou um pouco menos. Então, ele vai dividir com a gente um pouco menos no dividendo, tá? Se realmente acontecer esse novo imposto. Então, não seria muito interessante para nós. Eu até fiz as contas aqui também, né? Se a gente pegar o dividend yield mensal do HGLG hoje, é 1,1, né? Deixa eu até descer aqui para a gente ver, ó. Ele pagou 1,10, 1,10, 1,10 todos os meses aqui de 2024. Então, vamos imaginar que teria essa nova taxa em cima desse dividendo, né? Óbvio que eu estou simplificando aqui só para a gente ter uma ideia, né? Um chute do que poderia acontecer. Então, ao invés de pagar um dividendo mensal de 1,10, poderia ser um dividendo mensal novo mais próximo de R$1, né? Então, a gente perderia um pouco aqui. Quanto? Vamos chutar, ó, uma pessoa que tenha 400 cotas do HGLG, hoje está ganhando R$495. Com esse dividendo novo, ganharia R$453. Isso eu estou falando mensalmente, tá? Agora, uma coisa que vai mudar muito também, qual o valor da cota, né, que essa pessoa pagou? Então, por exemplo, para ter R$450, essa pessoa teria que ter investido 66.150 se ele comprou a cota 147. Mas vamos dizer que ele comprou essa cota 140, então ele teria que ter desembolsado menos dinheiro para ganhar esse mesmo valor, tá? Então sempre é importante comprar mais barato. E vamos dizer, se a pessoa tem as 100 cotas do HGLG, mesmo que ele tenha comprado a R$149, tá? Praticamente 15 mil reais investidos, essa pessoa, ao invés de ganhar R$110, ganharia R$100,76 por mês. Mais um exemplo aqui, ó, vamos dizer uma pessoa que tenha 8.666 cotas, tá? Tô chutando aqui, ó, uma pessoa que tenha mais de R$1.200.000 investidos. Ao invés de ganhar R$9.500 por mês, ganharia
8.731. Então, nesse ponto aqui, a gente já viu que seria uma redução negativa para nós, né? Então, se esse imposto realmente acontecer, pode ter uma diminuição no dividendo, né? Aí em torno de 8, 9, 10%, né? Vai depender de cada fundo e o que as novas gestões fizerem, o que as gestões fizerem com essa nova regra, que deveria acontecer talvez daqui a 2 ou 3 anos, tá bom? Então é isso que você tem que ficar no radar e a gente já começa a ver que não deixa de ser interessante comprar os fundos imobiliários, né? Inclusive, na sexta-feira mesmo, quando eu vi essa notícia sair logo pela manhã, eu falei, pô, cara, eu vou comprar, né? Porque eu falei, o investidor, pessoa física vai desesperado, vai vender, né? Vou até colocar aqui na tela, ó, vamos ver, o HGLG11, o que aconteceu lá na sexta-feira, né? Ó, dia 17, às 10 da manhã, caiu 2,35% até mais ou menos às 11 da manhã, 147,94. Aí você vê que um pouco depois já começou a subir de novo, né? Daquele valor mais baixo para agora, enquanto eu gravo esse vídeo, 1,30% de alta, né? Então eu nem costumo compartilhar muito com vocês, né? Mas eu comprei e vou mostrar aqui na tela, tá? Tô aqui no site da minha corretora, que é a Toro Investimentos, né? Que inclusive é a que eu uso, a que eu recomendo. Vou colocar aqui o meu histórico na tela, justamente para esse dia aqui, ó, dia 17. Veja que eu acabei fazendo umas compras. Comprei o HGLG a R$ 147,93, comprei BTLG a R$ 91,28 e a gente vê que ele já subiu um pouquinho, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode vender no desespero e a gente precisa sempre comprar mais cotas no valor mais barato que a gente conseguir, tá bom? Inclusive, vou deixar um recado aqui para você, que o link na descrição para quem quiser essa minha recomendação aqui de abrir uma conta na Toro Investimentos, tá? Eu deixo um link de parceria na descrição, porque com esse link você ganha uma série de benefícios, como por exemplo o meu livro que eu envio para sua casa, tá? Mas você tem que abrir conta e ativá-la pelo link que está na descrição. É uma corretora taxa zero, super fácil de usar, super segura, que faz parte do Grupo Santander, então eu recomendo mesmo, tá bom? Agora, falando sobre fundos de papéis, né? Vamos olhar aqui os fundos de papéis com maior número de cotistas. O primeiro é o MXRF11, mais de 1,2 milhões de brasileiros investem nesse fundo. E aí eu vou trazer ele aqui para essa nossa roda de conversa, porque os FIIs de papéis não devem ter tanto impacto dessa tributação, tá? Pelo menos, a princípio, seria essa a ideia. E aí, vamos olhar que o dividend yield está bem alto, né? Eu vou usar esse número aqui para fazer uma conta com vocês, ok? A conta do investimento, dos juros compostos. Por que isso daqui é importante? Vamos colocar esse número aqui, ó, 12,87. Vamos dizer que você invista durante 20 anos, por exemplo, um valor de R$1.000 por mês. Valor inicial aqui eu vou colocar 0. Veja que a ideia de investir em fundos imobiliários para longo prazo é bastante interessante, porque nesse exemplo aqui, você teria investido R$240 mil, ou seja, desembolsado ao longo desses 20 anos, esses R$1.000, só que de juros você teria ganhado R$771 mil, um valor total então de mais de R$1 milhão. Veja que essa linha azul clara é justamente o quanto que esse fundo aqui te rendeu de juros, né? E essa conta aqui eu fiz com um fundo de papel, né, que esteja pagando esse dividendo hoje. Agora, se a gente olhar lá o HGLG, né, como eu mostrei para vocês há pouco, contando tanto os dividendos quanto a rentabilidade, foi 213% no período de 10 anos. Isso dá mais ou menos esses 12% ao ano, né? Talvez um pouquinho menos, vamos arredondar para 12% ao ano. Também é um valor bastante substancial, tá? Então, investimento em longo prazo, juntando os dividendos e comprando o valor, ou comprando essa cota num valor justo, continua sendo muito interessante. Então, essa é a melhor lição que eu posso te trazer. Respeite a diversificação dos seus investimentos, não coloque 100% do seu dinheiro em fundos imobiliários, mas o investimento em imóveis continua e continuará sendo interessante, mesmo se houver algum tipo de tributação. O meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time dos investidores no canal Lucro FC. Um abraço.